Boa tarde. Neste vídeo, pelo menos o primeiro vídeo deste canal, nós vamos falar sobre um jogo bem deveras injustiçado no rumo de Resident Evil. No caso, Resident Evil Revelations 2. Atualmente, infelizmente, esse jogo não é lá tão conhecido quanto os principais da linha, mesmo na minha opinião sendo um bom jogo. No caso, durante e no tempo em que foi lançado, o que o transforma em um jogo injustiçado foi a questão do fato de ter sido lançado pouco tempo após o Resident Evil 6. Um jogo sem dúvidas muito criticado pelo público. E por causa dessa bomba lançada em 2012, teoricamente isso afetou o lançamento de Resident Evil Revelations 2, fazendo com que sua fama não fosse tão boa. Mas por que ele é um jogo que não é considerado tão bom? Pelo menos não pelo público principal do jogo. Bom, eu recentemente joguei Revelations 2 e percebi que essa ideia de ser um jogo meio abaixo da média é um pouco errada. Principalmente pelo fato de apresentar a volta daquela ideia, mais ou menos, do survival horror. É claro, ainda envolve um pouco da ação, porém ainda com aquela parte do survival horror, onde Resident Evil 6 tinha esquecido de forma completamente diferente. Nesse vídeo, contando com essa minha opinião básica sobre o que Resident Evil Revelations 2 foi e por que ele é injustiçado, eu vou falar um pouco sobre a história do jogo, sobre os personagens, sobre os extras e também vilões. Bom, bora lá. Inicialmente, vamos falar sobre os personagens. Nesse jogo nós temos, de certa forma, 4 personagens principais em 2 campanhas. A primeira campanha da Claire e da Moira. Neste caso, sinceramente, foi a campanha que eu mais me diverti, principalmente no episódio 3. O personagem da Claire é bem desenvolvido, principalmente por continuar a história de uma personagem que eu sinceramente gosto da história de Resident Evil. Já a Moira é uma personagem nova, introduzida na história, porém, inicialmente, ela não é uma personagem muito legal, não é uma personagem que você vai gostar, mas ao longo do tempo ela vai se desenvolver. Principalmente depois de você jogar a DLC Conflito, que também é uma DLC que fala um pouco mais sobre a personagem, apesar de ser bem mais ou menos na jogatina, mas é uma boa DLC. Em questão do outro grupo de personagens, tem o Barry, um antigo personagem lá de Resident Evil 1 que retorna neste jogo, e sinceramente o personagem que mais farma a hora no jogo inteiro, porque o cara sinceramente é muito foda, mas também tem seus pontos fracos e ao mesmo tempo pontos altos. E também a Natália, uma criança que estaria envolvida com os experimentos da vilã desse jogo, que é o que vamos falar agora. Alex Wesker, mesmo sendo uma personagem nova que apresenta uma antiga ideia que Resident Evil já possuía, no caso do Wesker, é uma boa introdução, principalmente por ser uma personagem nova e não o Wesker voltando infinitas vezes, como em Resident Evil 4 e 5. Além de apresentar, por exemplo, os experimentos que são conduzidos nessa ilha russa. Bom, é uma personagem interessante, de certa forma. Suas boss battles são bem difíceis, apesar de legais. Principalmente quando você já tá meio calejado do jogo, você já sabe praticamente todo o moveset da primeira boss battle contra ela, que ela fica bizarra de certa forma. E além disso, é difícil, muito difícil e legal. Já em questão da história, a história apresenta a Alex Wesker utilizando de alguns agentes da Terra Save para conduzir alguns experimentos, além da utilização da Natália para conseguir trocar o seu corpo, já que a Natália, de certa forma, é o conduzente perfeito para ela retornar ao que ela já foi um dia. Além disso, o vírus utilizado, o T-Phobos, é um novo vírus que reage ao medo. Além disso também,
temos algumas referências a Resident Evil 5, já que esse jogo se passa pouco tempo após o Resident Evil 5 e pouco tempo antes do Resident Evil 6, tanto que o final retrata um pouco sobre isso, falando sobre o Chris Redfield estando na China, fatos ocorridos em Resident Evil 6. Já os extras do jogo, bom, sobre o modo Raid, é um bom modo, principalmente para você passar um pouco do seu tempo. Temos que você pode jogar online, é interessante. Você pode fazer algumas coisas sobre jogar com seus amigos, fazer algumas raids e etc. Além de poder jogar com diversos personagens como o Hank, o Leon, a Jill, alguns personagens da história, Barry, Claire e etc. Também sobre as armas. São um ponto alto de certa forma, apesar que tem armas que elas diminuem a quantidade de objetos que você ganha durante a campanha, o que é meio paia, mas é claro, alguns realmente precisam disso, principalmente quando você tem a munição infinita, que é um dos mais interessantes e difíceis de você pegar, porque de certa forma você tem que zerar no modo mais difícil que você tem depois de zerar o sobrevivência, que não é lá tão difícil quanto normal, mas é um modo consideravelmente tranquilo, de certa forma, apesar do sem saída ser absurdamente infernal. Bom, agora já as roupas é uma parte bem questionável sobre o jogo. Bora lá, né? Se a gente for comparar assim, as roupas base do jogo são bem tranquilas, como o traje clássico da Claire, o traje atirador lá do final do jogo, ali da cena que você tem que lutar contra Alex Wesker utilizando tanto Barry quanto a Claire, e também o traje clássico do Barry. Mas quando a gente fala um pouco sobre os trajes extras, bom, é negócio de Gunner, né, cara? Convenhamos. Em questão dos trajes da Claire, o traje de vaqueira é bem diferenciado, pra falar a verdade. Bem interessante quando você gosta de algumas coisas um pouco diferenciadas, se é que você me entende. Daquele fep-fep de vez em quando, por exemplo. Só que é um traje bem bonito, pra falar a verdade. Já da Moira a gente tem, por exemplo, o traje sobrevivente, o que eu mais gosto dela. Já que é praticamente o padrão, só que é um pouco diferenciado, apresentando alguns aditivos no negócio. E o ninja urbano, também muito diferenciado, né? Praticamente 25% do corpo coberto. Mas bora lá, né? Eu acho meio estranho o ninja urbano. Já em questão do Barry, o traje de comandante por mim eu acho legal demais. Por mim, um dos mais legais do jogo, e eu uso ele no lugar do principal. Apesar que eu ainda não peguei o clássico, que provavelmente eu iria utilizar mais. Já em questão da Natália, temos dois trajes. O traje principal, tem o principal, tem o traje preto, que é praticamente a mesma bosta, só que preto. E o traje daquele ursinho que ela carrega durante o jogo. Mas, bom, o jogo vale a pena? Contando que atualmente na PSN, por exemplo, tá com um grande desconto, principalmente por ser a versão Deluxe, eu realmente concordo que vale muito a pena, por ser um jogo muito bom. Vale a pena demais. Tá bem baratinho, sinceramente você deveria comprar por ser realmente muito bom. E a história, ela demora ali mais ou menos umas 7 horas, maior do que os jogos da atualidade. Então, sinceramente, eu acho que compensa demais você tentar testar esse jogo, que apesar de ser injustiçado, é muito bom. Então é isso, galera. Primeiro vídeo aí do canal. Se puder me ajudar, por ser um canal pequeno, curte e compartilha aí, galera. Faz a boa. Falou aí.